Fala pessoal, boa noite. Coluna do Vanucci hoje, de novo de um cenário diferente. Tô aqui para a gente falar justamente sobre as novidades, né? Que desta quinta-feira. Novidades lá, né? Do SBT. O SBT lançou sua nova grade de programação. Tem algumas coisas ali que a gente precisa comentar, né? Tem algumas novidades e acho que gerou surpresa para todos nós, né? Claro que tinha muita coisa ali que já tinha sido dita, muita coisa que já tinha vazado, mas eu acho que a combinação, como esta grade foi amarrada, eu acho que ela traz algumas coisas a gente pensar, né? Confirmado lá, né, o Bom Dia e Companhia, às 9 horas da manhã, das 9 às 11, 2 horas ali, né? Uma frase importante da Daniela Beirute, quando ela fala que o SBT estava triste, né? Assim, estava sem referência, sem a programação infantil, né? É uma tentativa de se colocar ali no ar, uma tentativa de resgatar este público, né? Logo depois o Bate, o Alô Você, um bom programa, um programa na hora do almoço ali, com informação, com prestação de serviço, vai ter o Felipe Campos ali, e pelo que eu entendi, uma mistura, né? Uma mistura de jornalismo com entretenimento ali, busca um nome forte, principalmente aqui em São Paulo, né? Na sequência Chaves, depois a Caverna Encantada, e esse vai ser o novo horário de dramaturgia infantil. Isso me chamou muita atenção, né? Um novo horário para dramaturgia infantil. Tem ainda uma sequência, né, de novela ali ainda, né? A Caverna Encantada ainda dura um bom tempo, não deixará de ser exibida ali no final da noite, até ser ali no meio da noite, até ser substituída. Mas tem um ajuste importante ali, algo muito importante para acontecer. Depois, né, a combinação de que estava todo mundo ali esperando, né? Você vai tem a Usurpadora, depois da Usurpadora vem Caso de Família, né? Quando acabar a Usurpadora, depois vem também o Fofocalizando, né? Um espaço para novela, como estava previsto, Dorama, uma novela mexicana, né? Dorama antes, e depois o Aqui Agora. Me chama muita atenção do Dorama, né? Eu não sei, e aí eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí no espaço reservado aos comentários, se os doramas vão funcionar ou não no SBT. Você assistiria Dorama? São histórias curtas. O primeiro, por exemplo, tem 22 capítulos. Tem 22 capítulos, 4 semanas, praticamente, né? 4 entra na quinta semana ali, né? Então, a cada um mês, uma substituição de dorama. Tem dorama suficiente. Mas também, a Daniela Beirute falou que se não tiver, né, dando audiência, se não der resultado, se as pessoas não gostarem, ela muda, que ela não vai pensar duas vezes ali, vai trocar. Então eu acho que é algo a gente a se pensar, né? Se funciona ou não, quero a opinião de vocês. Mas acho que a mexicana ali, no final da tarde, entregando pro Aqui Agora, eu acho que funciona melhor. Mesmo porque os números da Globo mostram isso, né? Desde que as mexicanas terminaram, as novelas da Globo ali, o Vale a Pena Ver de Novo, deu uma melhorada, né? Vê aí a Viagem, como está indo bem, vê como essa reta final de Tieta está indo bem, como, né, Alma Gêmea, Tieta, como agora a Viagem, os números são bons. Isso significa que também tem as pessoas que não querem de jeito nenhum ter ficar com a programação mais pesada, né? Ontem, Daniela Beirute, para os executivos das emissoras afiliadas, falou justamente isso, né? Que ela sentiu que realmente a programação era uma cópia do que a Record estava fazendo. E que, por ser cópia, por ser sósia da Record, as pessoas não ficavam com a original. Preferiam lá, né? Não ficar com a cópia, fica com a original, né? E aí é o que ela disse, né? Que queria voltar com o SBT raiz, que é esse SBT com mais entretenimento, com mais diversão, com mais possibilidades, com uma variedade maior. Não deixa de ter uma programação popular, acho, tá ali. Mas ao mesmo tempo, né, nesta programação popular, ela tem um pouquinho mais de entretenimento do que desse jornalismo pesado, né? Na reunião de ontem, ela chegou até a falar, que ela falou assim, olha, não dá para aceitar uma pessoa assistir 6, 7 vezes a mesma cena de atropelamento, a mesma reportagem de atropelamento, isso não é bom, né? E realmente a gente sabe que não é, que uma hora isso funciona, mas depois também tem uma hora que não vai ter como fazer, né?
Então, acho que neste período da tarde está acertado. Vem depois, né, o SBT Brasil, que ali não tem como mexer. Gostei do SBT Notícias, né, o SBT que vai ter também aos sábados em 2 edições, né, o jornalismo. Acho isso bem interessante. E a gente não pode esquecer também que tem à noite ali vai ter um ajuste interessante, que é justamente quando você tem, depois do SBT Brasil, vem o Ratinho, gruda o Ratinho ali, né? Vai ter uma novela ali, desculpa, né? E depois o Ratinho às 21h45. 22h45, a linha de shows. Gostei do Ratinho com 1 hora, de segunda a sexta-feira, né? Acho que o programa fica muito mais fluido, muito mais gostoso, muito mais divertido, né? E ele concentra o melhor dele, e depois vem uma linha de shows, né? No Alvo, com o SBT Repórter, a volta do SBT Repórter, César Filho ali. Já vamos também esclarecer isso, né? Todo mundo estava falando, não, mas a Silvia Bravanel vai dividir o SBT Brasil com o Portiolli. Não, com o César Filho. Não, o SBT não vai colocar a Silvia Bravanel para dividir o SBT Brasil, o SBT Repórter. O que vai acontecer é que quando os documentários forem mais softs, mais leves, mais de entretenimento, aí por que não a Silvia apresentar, né? E ela ficou sabendo ali na hora, praticamente, porque foi uma surpresa, foi algo ali que a própria Daniela falou para ela, né? Vamos ver como é que sai, né? A gente tem a Silvia ali de apresentadora de programa infantil, a gente tem a Silvia ali dessa linha, né? Então vamos ver como é que segue. Mas ela apresentou o especial do Silvio Santos, lembra? Ela que apresentou, né? Apresentou o especial da Hebe. Então tem ali, eu acho que nessa linha talvez funcione, né? SBT Repórter às terças-feiras, depois tem o Arena SBT às quartas, a Praça é Nossa na quinta e na sexta-feira a Tela de Sucesso, né? Essa linha, essa segunda linha tá acertada ali, essa linha de shows, né? Depois do Ratinho, programa diário. Gostei muito da volta do SBT Repórter, porque eu acho que é realmente o que é uma marca do SBT, mais do que esse jornalismo popular que se deu, né? Acho que é isso que vem, né? E depois o The Noite, né? The Noite confirmado ali no final da noite, depois dessa linha de show, que começa ali 15 para as 11, deve ir até meia-noite mais ou menos, meia-noite e pouquinho em alguns casos, no caso de filme ou da Praça é Nossa, mas que também tem algo, acho que interessante ali, que definitivamente acaba com essa história de que o The Noite vai acabar, porque o The Noite não está certo ali, não vai dar, né, tem um certo impedimento ali, tem uma situação estranha. Não, o The Noite vem e fica na programação. Basicamente é isso, depois segue ali a Operação Mesquita, continua do Pod Night, continua do jeito que está, e volta com o jornalismo que abre. No sábado, acho que teve um ajuste interessante ali, do sábado animado Seminor, tem um jornalismo ali final da manhã, início da tarde, a tarde continua daquele jeito, e tira o Aqui Agora, né, e aí volta esse SBT Notícias aí, depois entrega, o SBT São Paulo, né, e depois entrega pro jornal do SBT Brasil, né? Esquadrão e a Virgínia. E a Virgínia provavelmente com mudanças ali na pauta, nessas coisas. O que deu para entender muito claramente, é que não vamos ter ali, né, uma mudança significativa no domingo, né? Bom, essas são as principais mudanças. Amanhã de manhã, na coluna ao vivo, eu e o Gedean vamos conversar. O Gedean acompanhou essa coletiva, né? Nós vamos acompanhar amanhã a gente vai analisar ponto a ponto dessa coletiva e vou dizer um negócio. O homem entrou na coletiva, sabe acompanhado por quem? Daniela Beirute e Rinaldo Farias, sim, né? Entrou com eles ali, eles chegaram na mesma hora ali, já brincaram com a Daniela, quero saber o que é que eles falaram, quero saber o que eles conversaram ali com eles. E aí a gente vai comentar, analisar todas as notícias. Tem o Play Pause Stop também amanhã. Uma outra notícia que tá, bom, tudo isso já dá para você começar a ver ali. Entra lá, canaldovanucci.com.br, o site, pega lá, tem informação, tem detalhes disso, tem as primeiras observações do Geodean sobre essa coletiva. Entra lá,
Lá no site tem tudo. E tem também a história que eu apurei, o nome do Celso Portiolli, de novo, lá na Globo, está numa lista de sondagem de possibilidades comerciais. Qual é o impacto dele? Qual é o poder de Portiolli comercialmente falando, no marketing? Porque isso pode determinar o futuro dele lá na Globo. Não tem convite, não é que tenha um convite, quero deixar isso bem claro. Mas a Globo olha o poder que o Portiolli tem, né, diante do mercado publicitário e como o consumidor entrega ele. A gente sabe, né? A Globo está atrás dessa audiência da classe C, da classe D, e o Portiolli é um desses apresentadores que conversa muito bem com a massa, é muito respeitado, é muito querido pelo telespectador. Não por menos, no ano passado, a Globo buscou a Eliana lá, né? A Globo tem buscado. Né? Antes foi o Marcos Mion, teve a Sabrina Sato, tem apostado nesses nomes justamente que são populares, muito admirados pela classe média ali, média baixa e tal, para poder, que é, né, o grosso, né, que é a massa da população e que é justamente o mercado consumidor, né, que é o que vai dar audiência ali, o que pode fazer a diferença. A gente sabe que a Globo precisa arrumar ali o período, o início da tarde de domingo, né, que está meio complicado. Não digo que o Luciano ainda vai abrir mão disso, mesmo porque ainda tem até dezembro com um domingão vendido para lá, né? Mas pode ser que para o ano que vem já se comece a discutir isso. Esse tipo de sondagem, essas pesquisas, esses levantamentos acontecem sempre, né, quando você começa a planejar uma grade de programação, quando você começa a planejar alguns investimentos. E não digo para 2026, acho que já para 2027. Na Globo ainda, preocupação lá com Vale Tudo, né? As pesquisas agora vão ser feitas, os primeiros grupos de discussão, justamente para achar a explicação do porquê que a novela não dá audiência aqui em São Paulo. Bom, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de dar seu like, faça sua inscrição, se já é inscrito, chame um amigo para cá, me ajude a aumentar cada vez mais o número de inscritos aqui, para a gente levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. Não se esqueça, amanhã, 9 horas da manhã, estamos ao vivo, Geodan vai contar tudo, mais detalhes de toda essa coletiva do SBT, e quero desde já saber a sua opinião. O que você achou? Gostou, não gostou? Os doramas darão certo? Bom Dia e Companhia com Patati Patatá dará certo? A Caverna Encantada no início da tarde dará certo? Quero a sua opinião. Uma boa noite, a gente se vê amanhã, hein? Tchau, tchau.